Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, público presente, sejam todos bem-vindos. Eu quero iniciar a minha fala refazendo o convite. Coloca para mim, Sonia, por favor, para a gente reforçar a importância de discutir política pública, não é? Então, lembrando que nós continuamos pensando um pouco sobre a campanha da fraternidade, e a política pública, ela, se for bem utilizada, e a gente aprender a usar a política pública, tenho certeza que são respostas para as grandes dúvidas que nós temos, não é, na nossa sociedade, inclusive do que eu vou falar aqui. Então, o trabalho dessa semana, eu trabalhei bastante ali na rodovia Edenor João Tasca, saída para Itatiba, e aí o público ali, principalmente os moradores, eles pedem algumas solicitações que já são antigas, inclusive de outras legislaturas. Então, pode tirar o cartaz. É um convite para quarta-feira, então. A gente vai ter um debate aqui na Câmara Municipal, vai vir o representante da Arquidiocese de Campinas, vai falar sobre política pública. Então, todos estão convidados às 19 horas, dia 20 de março. Na Edenor João Tasca, a questão, o exemplo prático, é o quanto que a gente hoje consegue cobrar dos fornecedores da cidade uma ação mais prática. Exemplo, a CPFL, ela é representativa ao ponto de ser uma empresa muito grande e cada um dos moradores de Vinhedo pagam suas contas e sofrem alguns problemas. Primeiro problema, com a incidência muito alta das quedas de energia, ainda existem pessoas que não sabem dos seus direitos de reivindicar, por exemplo, uma queima de um aparelho eletrônico, o quanto que ela pode ser ressarcida num problema como esse. Mas mais do que isso, o que eu quero trazer para a reflexão é que o Poder Executivo ele pode cobrar também, ele tem uma força maior quando a gente visualiza o problema que está acontecendo especificamente ali na Edenor João Tasca. A CPFL ela faz a poda das árvores e ela joga a poda em qualquer local, inclusive nos próprios fios, quando não são delas. Eu fui testemunha, né? Fiz a indicação para que seja fiscalizado esse tipo de ação. Fica evidente ali, os moradores, as empresas que estão próximos à via, eles viram a dificuldade. Então, como que a gente tem força para cobrar do poder de um fornecedor como esse, para que ele cumpra aquilo que é o básico, é atender bem com qualidade. Então, eu vou trazer para a discussão, vou levantar alguma maneira, seja através de uma moção, como nós fizemos, que a gente obteve já retorno, mas é necessário que seja essa informação, que chegue a informação a esse tipo de fornecedor. Não é porque a população, quando ela briga sozinha, ela fica ali quase que desprovida de força, vamos chamar assim. E através de uma legislatura, talvez essa casa possa trazer um benefício para a população. Quero também compartilhar aqui a luta do sindicato. Por isso que chama a luta, né? Senão chamava a festa, né? Daí estava cheio, vinha bastante gente, né? A luta, eu tinha um gerente que ele gostava de falar isso para o funcionário. Ele falou, quando você vem trabalhar, pensa que você está indo para uma festa. Daí o funcionário sempre tinha um que ele falava isso. Falou assim, que legal, então na festa eu posso ganhar quanto eu quiser, porque daí é uma festa mesmo, né? Se não é uma festa, é uma luta. Então, compartilho aqui o meu mandato, né? O que eu puder ajudar. A gente tem divulgado nas redes sociais, mas não desistam. Não é necessário, eu sempre dou o exemplo do Edson. O Edson é uma pessoa que é bom de diálogo, não é, Edson? Então faço o apelo aqui para que chegue esse diálogo e saia da teoria, precisa ser um diálogo prático, não precisa concordar, mas pelo menos escutar. Eu acho que é o mínimo, né, da gente pensar. Aqui é Guilherme, né, o seu nome, o representante, e também coloco aqui falar um pouquinho da sua fala. Se as pessoas não entenderam a sua fala aqui hoje, só pela dificuldade, de repente, de alguém doente, que não é assistido, por exemplo, como o portador do vírus HIV, a luta de vocês já é muito grande. Então, eu compartilho aqui, vou ver os vereadores que vão propor e eu compartilho dessa ideia. A questão da saúde pública, ela é muitas vezes colocada só como o apagar incêndio, não é? Não pode ser só corretivo, precisa ser preventivo, com incentivos, etc. Então, aqui o meu apoio, boa sorte nessa luta também, não é? Falando do tema que eu quero retomar, eu vou voltar a falar do assunto da questão do cuidado com a juventude. Então, venho falando já há 3 semanas, e que triste, né, se a gente fizer uma alusão ao acidente lá de Suzano, não é? E o acidente, pela teoria, ela sempre parte de 2 caminhos.
ou foi um ato inseguro, ou uma condição insegura. Então, é óbvio que agora, no ardor dos sentimentos, não é? Talvez a razão fique até escondida um pouco, para a gente escapar de algumas armadilhas. O que eu vejo como uma armadilha? Se a gente partir para a solução, imaginando que você fechar as escolas, transformar as escolas em situações, em bunkers, né, em proteções de aço, construir tudo com caixa preta do avião, né, para não ter ninguém que entre dentro da escola, isso é uma armadilha que a gente pode cair se a gente não pensar na causa real. Então, o que eu trouxe para a gente refletir? Pode colocar o primeiro slide, eu vou apresentar alguns gráficos, para a gente imaginar e partir de um pressuposto, né? Então, quando a gente fala do cuidado da infância, e aqui eu vou retomar a minha fala, que eu fiz uma proposta para a gente colocar em Vinhedo um Conselho da Juventude, mas eu refiz o meu modo de pensar. Eu vou ajudar a fortalecer o Conselho da Juventude, da Criança e do Adolescente. Né? Antes da gente ter lutas diferentes, a gente fortalecer o que já existe. Então, nessa pesquisa, foram 59.600.000 jovens até 18 anos que foram analisados. Pode colocar o outro? Então, primeiro ponto para a gente pensar. Se a gente pensar a situação da pobreza, então ali o mapa do Brasil, dividido em duas cores, o laranja, que são os pobres, e ali o vinho, extremamente pobres. Para não se estender, eu vou dar atenção no Sudeste. Cerca de 5,3 milhões de pobres, do total de 20,4 milhões no país, estão aqui na nossa região Sudeste. E 1,5 milhão de extremamente pobres. Qual que é a consequência? Para a gente não perder o foco. Primeiro, a partir do momento que uma família extremamente pobre não consegue colocar seus filhos para estudar, consequentemente, ele vai ter uma dificuldade muito maior para sair dessa linha de extrema pobreza e de pobreza. Porque ele não tem como arrecadar o mínimo, que é dar o básico ali do sustento, né, que é a saúde, a educação, a alimentação. Então a gente tem que pensar políticas públicas, e aí a gente trazer para a nossa cidade, né? Eu faço essa pergunta. Qual que é o cenário dentro do Sudeste aí? Quanto que estão na nossa linha de extrema pobreza e de pobreza na cidade de Vinhedo? A cidade de Vinhedo, ela tem uma característica que ela não é uma cidade dormitório. Por quê? Tem muita mão de obra, foi falado aqui muito bem pelo vereador Valdir Barreto, exemplo dos condomínios. Tem uma mão de obra muito grande ali, uma quantidade muito grande, que eles vêm de cidades vizinhas, principalmente Campinas, ali a região do São Domingos, etc. Então, como que a gente cuida dessa população? Porque se a gente cair também numa outra armadilha, de achar que, não vou cuidar, porque é responsabilidade de Campinas. Só que ele traz um benefício para a cidade. Se ele recebe o salário dele aqui na cidade, ele coloca os filhos na escola municipal, a partir daí ele usa a nossa rede pública de saúde. Você traz também o benefício de usar talvez essa verba, que ela pode ficar na cidade. Então, primeiro alerta, a gente entender que a extrema pobreza da cidade de Vinhedo precisa ser olhada com um outro viés aí, não só dos moradores, mas aqueles que frequentam a cidade. Pode colocar o outro gráfico, para a gente amadurecer um pouco a situação. Ali na internet fica mais fácil de ver, mas eu vou, para quem está enxergando, talvez muito pequeno, do lado esquerdo, aquele gráfico em linha, ele mostra a evolução dos matriculados em creches. Então, lá desde 2005 até 2012, a gente consegue visualizar que o aumento das crianças nas creches, ele tem passado por um crescimento muito evidente ali. É uma tendência positiva no gráfico, na curva. E qual que é o nosso desafio? Então, esse dado do IBGE é de 2012, mas o desafio para 2024 é para que mais de 50% das crianças estejam nas creches. Então, aqui a gente já começa a analisar também. A cidade de Vinhedo, ela tem uma necessidade clara de colocar as crianças nas creches. É óbvio que, pelos últimos anos, e aqui sendo bem técnico mesmo, eu consigo enxergar uma deficiência de vagas, porque também tem uma deficiência no planejamento. Se o crescimento demográfico ele é conhecido, a gente tem que dar um passo a mais. Não precisa ficar bravo comigo, né? Eu vou preservar o nome da pessoa, porque ele é muito justo e ele vem reclamar para mim, mas não vou expor aqui, mas não fique bravo quando eu falo que não tem planejamento. É porque o número ele é muito frio. Se não tem vaga, é porque não teve planejamento. Do lado direito ali, a taxa de escolarização, o ensino fundamental 2011, 95,5% de crianças nas escolas.
é um ponto muito positivo quando a gente enxerga uma taxa de abandono tão pequena, menos de 3%. Logo embaixo, também no gráfico verde, o ensino médio. Aí uma preocupação é o trabalho que eu tenho feito para tentar ajudar essa questão dos jovens da nossa cidade. A média nacional é uma taxa de abandono de 21% dos nossos jovens saindo do ensino médio. E aí foi o paralelo que eu fiz no início da reflexão do caso tão triste de Suzano. O ser é muito perigoso, né? Mas é necessário que a gente enfrente os problemas, e a gente tem que fazer essa pergunta. Se o jovem ele abandona a escola, ele vai para onde? A estatística é muito clara. Para algum lugar ele não vai ficar só na casa dele. E aí a criminalidade, etc., a gente sabe que ele tem um poderio hoje, que se a gente não for capaz de fazer com que o jovem busque uma alternativa honesta, clara, para que ele tenha uma função, tenha um trabalho, o que vai acontecer? Volta lá naquele gráfico inicial da linha da pobreza. Então, ela é um círculo vicioso. Não é o que eu quero compartilhar. Pode passar o de baixo, eu não vou falar da moradia para ganhar tempo, depois eu divulgo na internet. Quero terminar com essa questão. A infraestrutura da cidade. Para cada saneamento básico que a gente enxerga, tem diretamente ligado uma questão de saúde pública. Então, Vinhedo, há um tempo atrás, as pessoas tiravam um pouco... Virou até uma piada, né? Porque o jogo de palavras ele pode ser perigoso. Então, tinha uma propaganda que dizia assim, do atual governo, inclusive. Vinhedo é uma cidade com 100% do esgoto coletado, tratado. Ponto positivo, óbvio, né? Mas só que o 100% do esgoto coletado era menos do 60% do esgoto na cidade. Não é? Eu sou testemunhoso do Morumbi há 3 anos que foi feito um projeto. Não é? Então, quando a gente está falando de saneamento básico, é olhar com outros olhos, é visitar toda a periferia da cidade. Precisa ir ali visualizar. Eu sou testemunha no Morumbi, já são 3 anos de projeto de saneamento básico ali, e quantas moradias não estão usando o saneamento que é permitido agora? Uma parte, verdadeiro. Claro. Só para eu esperar você não cortar seu pensamento. Mas a gente vê aqui, por exemplo, em Vinhedo, existem projetos muito interessantes com os jovens, né? Que é o primeiro projeto da aprendizagem profissional, um projeto muito interessante. Sim. Quando eu estava na AVE, a gente comparava os índices de gravidez precoce. O que tinha na AVE, o que estava acontecendo em Vinhedo era um troço absurdamente estúpido, né? E outra questão também, esses projetos como da AVE, do Instituto Tacolomir, com jovens, eles levam o jovem a desenvolver um projeto de vida, né? Esse é o lance, né, cara? Porque sim, se o cara tem um projeto de vida, se ele tem alguma esperança, se ele vai trabalhar por alguma coisa específica, muda a visão dele, né, em relação à marginalidade, né? Concordo em número, gênero e grau, não é só para mostrar como a gente está congruente nas ideias. O último gráfico ali fala disso, a gravidez da adolescência. Aquele círculo, aquele gráfico de rosca, o verdinho mais claro, de 10 a 14 anos, de cada 560 mil jovens, 27 mil jovens, 28 mil meninas engravidam dos 10 aos 14 anos. E dos 15 aos 19 anos, 530 mil jovens com gravidez na adolescência. É que eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de apologia moral, não é isso, mas, de fato, se você não cuidar, vai ter uma consequência. Então, a minha sugestão, para trazer essa questão das avaliações, né, trazer os gráficos, é para que a gente dê um passo atrás e responda essa pergunta mesmo. Qual que é, de fato, o problema da cidade de Vinhedo com relação aos jovens? A gente tem essa política clara para as empresas? Eu sei também a dificuldade de uma empresa de colocar um jovem, do jovem aprendiz, por exemplo, dos projetos do governo federal que também foram cortados, etc. Mas é muito claro que, se não tiver política nenhuma, o resultado vai ser nenhum. Simples assim. Se a gente quiser uma política mais clara, política pública, que traga o jovem para ter um morador com um salário melhor, um estudo melhor, tem que ser agora, não pode esperar daqui sei lá quantos anos. Então, por essa noite é só, fiquem com Deus, desejo a todos uma boa semana.